Olá, pessoal. Boa tarde. Como estão? Bem-vindos à nossa live. A gente marcou, na verdade, eu faço pelo menos uma vez por mês uma live para falar um pouquinho da cerâmica, dos materiais, dos desenhos. Cada dia eu escolho um tema diferente. A gente fez, eu acho que foi no começo do mês, eu vou até pegar os pratos para mostrar para vocês. O mês passado a gente fez duas ou três lives super legais e aí eu fiz uma técnica. Na verdade, fizemos dois pratos e eu queria começar a live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu queria começar a live de hoje mostrando os pratos queimados da live anterior. E aí, assim, eu sempre estou aqui falando um pouquinho é, de cerâmica para vocês ficarem sempre por dentro do que está acontecendo. Na última live que eu fiz, bom dia para todo mundo, Berta, bom dia. A última live que eu fiz, eu usei esse carimbo, usei um pouquinho do papel do transfer, e aí ainda não tinha acho que mostrado para vocês queimados. Essas lives que eu faço ficam sempre no feed, a gente não tira, tá? Então, se vocês quiserem ver essa técnica, que é muito interessante, tá lá ainda, tá? É só vocês voltarem, irem voltando os posts, as lives ficam salvas. Antigamente a gente tirava, agora eu deixo salva, porque é sempre material para vocês, tá? Então, eu queria mostrar, ó, esse aqui foi um carimbo da Carimbe Cri, com parceria da Michele Moisés, que eu fiz da outra vez. Eu não me lembro quando foi no começo do mês passado. Aqui foi o transfer e aqui foi uma pintura. Eu misturei um pouco de cada. Assim como esse aqui também, ó. Também foi a mesma coisa. Foi o carimbo e o transfer. Então eu acabei não mostrando para vocês ainda. Queria começar a aula hoje mostrando um pouquinho do que ficou da live do mês passado, tá bom? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, e de novo, a live vai ficar salva para vocês poderem assistir depois. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o material. A live de hoje a gente vai pintar essa boleira, tá? É uma boleirinha, esse modelo é o pequenininho, tem a boleira maior, é da Corban, eles são meus parceiros, eu compro muita peça deles, a maioria das minhas peças são deles, são peças de forma, tá? O arroba deles a gente vai colocar depois, mas a gente vai pintar essa boleira, eu vou fazer aquelas florzinhas que eu faço em algumas peças, mas a ideia principal dessa live é falar um pouquinho do material. E hoje, o material que eu vou conversar com vocês são os pincéis que eu uso. Tem muita gente que pinta há um tempão e ainda tem dúvidas de quando usar um pincel mais chanfrado, um pincel chato. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quem tiver dúvidas, é só mandar mensagem por aqui, escrever nos comentários que eu respondo, tá bom? Se começar a atrapalhar os comentários, aí a gente tira. Mas por enquanto, eu acho que dá para a gente deixar. Até para eu ver quem está entrando e a gente interagir um pouquinho mais, tá bom? É, todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos, tá bom? Vamos lá. Então, tem gente que nunca entrou, nunca me viu, então eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou professora de pintura em cerâmica, eu tenho um ateliê aqui em São Paulo, no bairro de Moema, e eu dou aula de pintura em cerâmica. Esse trabalho que eu estou fazendo hoje é baixa temperatura, tá? Então a gente queima a 980, não é uma temperatura assim tão baixa, mas aqui
existem pessoas que queimam a 1200, 1230. O que a gente vai fazer, então, é cerâmica de baixa temperatura, utilizando uma peça de cerâmica própria para queimar, tá? Tem muita gente que pergunta se pode queimar no forno caseiro. Não pode, esse aqui é um forno próprio para isso. Eu uso tintas da Duncan, que agora é Meiko. A Duncan foi comprada pela Meiko, tá? Então eu uso basicamente tintas da Duncan e da Crisantos. São tintas, a Meiko barra Duncan é americana e a Crisantos é australiana, tá? Eu normalmente uso essas duas fábricas, assim como os esmaltes e todo o material de colorido, de pigmento, eu opto por usar essas duas marcas. São marcas que eu já uso há algum tempo e não tenho problema, então sigo com elas, tá bom? Se alguém tiver dúvidas, só mandar mensagem. E aí, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os pincéis. Eu escolhi essa pecinha e as flores porque todo mundo gosta e me pergunta como eu faço. Ela é muito simples de fazer, aquela rosinha que eu faço nas minhas boleiras, em algumas peças, às vezes misturadas. Elas estão presentes em alguns estilos, então eu achei importante passar para que vocês consigam fazer. Mas principalmente eu queria falar com vocês sobre os pincéis, tá bom? É que como eu sei que vocês gostam de ver uma peça pronta e pintada, eu vou pelo menos tentar fazer boa parte dela. Eu vou começar com o prato. Então, ó, uma pecinha da Corban, tá? É a boleira pequena. As peças são avulsas, né? O pratinho vem separado, obviamente. E esse lacinho, ó, a gente cola depois. Ou na hora do forno, a gente esmalta, apoia ela direitinho, do jeito que eu quero que ela fique, né? E aí, quando vai para o forno a uma temperatura de 980, ela funde. Ou então tem gente que cola depois com cola instantânea. Eu prefiro colar no forno, que eu acho que fica um acabamento mais bonito. Mas antes, a gente vai conversar, como eu falei para vocês hoje, sobre os pincéis. A gente até colocou uma foto de alguns modelos de pincéis. Na verdade, esses daqui, ó, são pincéis que esses três, eles têm a mesma função, que é fazer friso bem fininho no torno. Esse pincel tem muita gente que usa para fazer folhas, quem pinta porcelana faz uma pincelada mais longa. Eu aqui no ateliê uso para torno. E eu vou mostrar para vocês por quê. Eu acho ele muito prático. Esse aqui é o mesmo, são variações do mesmo pincel, que é o modelo Dagger, que a gente chama, tá? Que é como se fosse um punhalzinho. Eu uso a ponta dele para fazer frisos bem fininhos. Daqui a pouco eu vou mostrar, tá, gente? Só estou explicando um pouquinho a dinâmica. Então, eu vou mostrar esses pincéis aqui, são variações. A gente vai, principalmente, eu queria mostrar para vocês esse pincel aqui, que é um pincel que a maioria das pessoas usa para pintar tela. É um pincel bem sintético, qualquer papelaria a gente encontra, tá? Qualquer papelaria de bairro, é muito fácil de achar, mas para mim é muito útil, eu uso muito. E aí ele tem tamanhos diferentes também. Eu, esse meu aqui, ó, eu não sei se é Condor ou Castelo, eu uso tanto que ele tá velhinho, mas qualquer pincel desses de tela são úteis para isso. Então, também, variações do mesmo pincel, já já a gente mostra. Depois, na sequência, na minha foto, tinham esses modelos aqui que são pincéis round, que são pincéis redondos, tá? Esse aqui é um pincel ele é inglês, na verdade eu acabei de trazer, fui para a Itália, trouxe alguns desses daqui, mas eles são ingleses. Eu uso normalmente esse mesmo modelo, tá? Então o mesmo pincel, só que de outra marca. E eu trouxe aqui para vocês os nacionais que fazem também um ótimo trabalho, que são da Condor série 425.
Então, aqui eu tenho o número 8 e aqui eu tenho o número 6. Então, também outra família de pincéis. Então, redondos, esses que são chatos para a gente fazer torno, acabamento do prato, espaços maiores, vocês vão ver que ele é bem útil. Já tinha mostrado para vocês os dagger, que é esse em formatinho de punhal, tá bom? Estou repetindo só porque eu estou vendo que está entrando gente depois. E aqui, esses filetes. Aqui tenho um filete importado, tenho um nacional e tenho um filete mais curtinho, tá bom? Eu gosto de trazer o nacional porque é mais fácil para vocês adquirirem. Então, e esse aqui também é um para dar acabamento. Eu vou usar para fazer as flores. Então, assim, eu vejo que tem muita gente que tem dúvidas de como utilizar o pincel. Quando eu coloco vídeo aqui no Instagram, a grande maioria das pessoas pergunta que pincel eu estou usando, mas eu percebo que as pessoas compram vários pincéis e não entendem direito para quê. Então, eu sempre comento aqui com as alunas, a gente pode ter poucos pincéis desde que a gente saiba usar e eles sejam bons, certo? Gente, se tiverem dúvidas, é só mandar mensagem por aqui. Então, a gente vai fazer hoje essa aula um pouquinho falando sobre material. Normalmente eu faço uma aula por mês, é, aqui no Instagram. Então, quem nunca fez cerâmica e quer aprender um pouquinho, está pensando em fazer uma nova técnica, pintar uma nova técnica, fiquem de olho que a gente sempre no fim do mês, às vezes, mais para o finzinho do mês, a gente faz uma live aqui gratuita no Instagram e ela fica no feed, tá? Então, se vocês quiserem voltar, tem algumas lives aí com muito conteúdo bacana. A gente sempre faz, eu sempre faço, eu tenho um clube de assinatura paga, mas eu sempre faço eventos e aulas gratuitas aqui no Instagram, até para vocês conhecerem o meu trabalho, tá bom? Então, inclusive dia 17 de junho, do dia 17 ao dia 20 de junho, eu vou fazer um evento online, serão 4 dias, com muito material diferente para vocês. A gente vai fazer umas peças de cerâmica, imitando algumas peças antigas de faiança. Eu pinto há muito tempo, quem me segue já sabe dessa história. Eu pinto há muitos anos, comecei a pintar porcelana, depois eu migrei para faiança, que é uma técnica que eu gosto muito, e agora faço baixo esmalte, alta temperatura, mas eu gosto muito da faiança. E eu vou fazer uma linha eh, de peças de baixo esmalte que imitam, entre aspas, a faiança. Vou até mostrar uma peça aqui para vocês que eu peguei peguei de casa. Essa peça tá na minha casa há muitos anos e é um xodó que eu tenho, ó. Então ela é uma peça de faiança, é outra técnica, tá? Queimada mais baixa. Se vocês forem olhar, ela tá todinha craquelada. Eu gosto muito dessa peça. E a gente tem como fazer alguma coisa muito parecida no baixo esmalte e ela fica parecida com a faiança. Hoje mesmo eu dei uma aula no clube, eu vou pedir para o Juan pegar. A gente fez um prato de baixa temperatura e aí depois eu craquelei com uma técnica própria, e aí ele fica assim, ó. Então ele parece bastante uma faiança também, ó. Ele tem uma cara mais envelhecida. Tá vendo? A característica dessas peças é ter essa cara mais antiga, até por conta do craquelê. Então, a gente vai fazer esse evento do dia 17. Eu já estou me preparando, venho aqui avisando vocês antes, para vocês também irem se preparando. Do dia 17 até o dia 20, vai ter um grupo de WhatsApp. Como eu falei, vai ser gratuito aqui no Instagram,
Mas, se vocês quiserem entrar no grupo, é bacana porque todas as informações a gente passa por lá. Então, a gente passa desenho, a gente passa o dia, a gente manda depois um PDF, material tudo certinho. Então, de repente, quem quiser entrar, eu acho que o link vai estar na bio daqui a pouquinho, tá bom? O pessoal que me ajuda está acabando de fazer o link e vai colocar lá na bio. Até o fim da live vai estar lá. Então, aí quem quiser, entra no grupo, nesse link e se inscreve. Ó, então a peça, esse evento vai ter a cara desse, mais ou menos a cara dessa peça, que é como eu falei para vocês, eu gosto muito, tá bom? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho dos materiais, tá? Só quis mostrar para vocês o que a gente vai ter mais para frente, para quem de repente entrou agora. Então, ó, pincéis, alguns modelos que eu falei para vocês. Quem tiver dúvida, manda mensagem aqui que eu consigo responder. Então, ó, vamos começar a pintar. Eu vou fazer essa boleira com uma cara mais antiga, com essas flores que eu comentei com vocês. Ó, eu vou pegar aqui o torno. Eu uso um torno da FA Ferramentas, ó. É o que eu sempre coloco nos vídeos, tá? Aí eu vou centralizar a minha peça e queria mostrar para vocês os pincéis. Esse pincel aqui, ó, é um pincel, como eu falei para vocês, não é um pincel caro, é muito fácil de usar, mas para dar acabamento na lateral das peças e para fazer fundo aguado, não tem melhor. Então nós vamos conversar um pouquinho como é que eu faço. Daria para fazer com pincel chato, ó, alguns pincéis chatos, mas esse aqui vocês vão ver como é muito mais prático. Ó, então, eu vou pegar uma cor, eu vou misturar, na verdade, então vou usar EZ, que é a tinta que eu falei para vocês que eu uso bastante. Vou usar um corante. Então, vou pegar o 22. Para quem é leigo, não está acostumada a me ver pintar ou nunca pintou, as tintas vêm prontas. Ó, elas vêm prontas, não precisa misturar e elas são todas à base de água. Então, elas estão aqui, ó, vou misturar. Esse aqui é um tom de pele. Eu vou pôr um pouquinho do 38, até para vocês verem que dá para misturar a cor, tá? Tem gente que acha que não dá para misturar. E também para não ficar muito claro aqui na imagem. Na verdade, eu ia fazer com 22. Agora que eu tô vendo, vai ficar muito claro, pode ser que vocês não consigam enxergar. Eu vou misturar meio a meio, ó, para fazer uma cor meio ocre, meio caramelo. Dá para misturar cores, as cores são miscíveis entre si, tá? Eu uso muito de uma fábrica, dessa fábrica da Danca, e depois eu faço sobreposição com a da Crisantos e é tranquilo para a gente trabalhar. Então, ó, eu vou misturar as tintas. Eu gosto de amassar bem aqui na minha. Isso aqui é um vidrinho, tá? Poderia ser um azulejo. Olha, os comentários estão abertos. Se alguém tiver dúvidas, pergunta. Por enquanto não estiver atrapalhando, a gente vai deixar aqui, que aí eu vejo quem está entrando, se tem alguma dúvida. Se começar a atrapalhar muito, vocês me falem aí, a gente tira. Ó, então ficou um tom, quando queimar, ele vai ficar um tom meio de bege, tá bom? Vamos lá. Eu quero fazer toda, toda ó, todo o prato. Oi, Rô, olá. Uma aluna minha muito antiga está me falando. Olá, Rô, saudades também. Então vamos lá. Eu vou cobrir todo esse prato. Toda essa peça, eu quero que fique dessa cor. Por cima disso, eu vou fazer uma sobreposição das rosinhas. Então, vou ensinar vocês também a fazerem as rosinhas. Então, ó, a base de água, queima 980.
Eu vou pegar a tinta e eu vou mostrar para vocês por que que esse pincel é bacana para a gente usar. Ele é bem grande, e aí, ó, a tinta tá pronta aqui. Eu tenho um pouquinho de água aqui, não sei se, acho que tá dando para ver direitinho, ó. Eu vou enchendo meu pincel de tinta com um pouquinho de água, e aí acumula muita tinta e muita água, diferente desses outros pincéis que são melhores, com certeza, são mais macios, mas eles não acumulam tanta tinta. Então, vocês vão ver a facilidade que é para fazer o torno com esse tipo de pincel. Oi, Vitória, é prazer de te ver aqui também. Você vitrifica tudo? Sim, a gente passa esmalte e depois queima a 980. Essa é a técnica do baixo esmalte. Ó, então eu vou pegar a tinta aqui, carregada, centraliza a peça, tá? Com a mão esquerda eu vou girar sem parar e continuamente, para não dar tranquinho no meu torno. Então, ó, com a mão esquerda eu tô girando, tá dando para vocês verem, ó. Eu tô girando com o indicador e com esse dedo do meio, ó, sem ficar dando tranco. Isso é importante, tá? Eu falo sempre para as alunas, a pintura é um conjunto de informações. Vocês têm que ter um material adequado e também algumas informações de técnica. Não adianta vocês terem um baita material e não saberem como usar. Por isso que hoje eu tirei um tempinho aqui para falar um pouquinho com vocês sobre pincel. Eu sinto muito isso, as pessoas têm muitos pincéis e, na verdade, não sabem nem para quê. Então, eu vou mostrar um pouquinho dos modelos que eu uso. Ó, girando com a esquerda, sem parar, a mão direita, eu tô com ela aqui parada, centralizado o torno, ó, vou colocar o pincel na peça e eu tô puxando bem devagar para fora da peça. Para quem está acostumado a pintar, pode entender o que eu estou falando. Tudo isso aqui de tinta é bastante. Se a gente estivesse trabalhando com um pincel fininho, a gente não conseguiria chegar nem aqui. Esse pincel é bom para isso. Então eu carrego bastante tinta. Aqui eu quero vir até a borda do prato e não quero que fique esse degradê. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. A cor que eu quero é essa, tá? A cor do miolo. Aqui ficou um pouco mais aguado porque eu fui puxando. Se eu quisesse uma peça em degradê, ótimo, seria essa a forma de trabalhar. Então, venho com a tinta e venho puxando aos poucos. Só que eu não quero. Eu quero que esse prato da minha boleira fique todo da mesma cor. Então, o que eu vou fazer? Eu volto, pego mais tinta aqui. É importante o jeito que a gente pega a tinta, ó. A gente pega de um lado, do outro e não faz isso, ó. Aí eu venho com um monte de tinta. É importante voltar e fazer esse movimento de um lado e do outro. O que que acontece? Eu faço com que a minha tinta entre de maneira igual no meu pincel, tá? Então ele entra mais, a tinta entra mais uniforme. Se eu pegar assim, ó, eu venho com um monte de tinta aqui e nada aqui. Vai dar uma diferença na minha pintura. É, a pintura, a gente sempre começa a entender como vai ser a pincelada a partir da paleta. Quando eu paro para pintar, eu presto atenção em quanto de tinta está entrando no meu pincel, se ele está entrando degradê ou não, se está entrando muito ou pouco. Aqui a gente já começa a fazer uma pintura bonita e bem feita, entendendo essa pincelada, tá bom? Então, ó, volto aqui, onde eu quero que escureça, mão esquerda rodando, a direita eu deixo vindo para fora bem suave e fiz mais um pedaço. Vou fazer isso até a borda do prato. Então, ó, esse pincel tem outra coisa que é bacana. Como ele é bem duro, pra gente
algumas pinturas, o fato dele ser duro, não é bom, mas para cá ele é bom porque ele não marca, ó. A gente consegue fazer força, estou fazendo força aqui, ó, e eu estou conseguindo alisar facilmente essa tinta, ó. Eu posso passar quantas vezes eu quiser. Gosto sempre de falar que assim, às vezes a gente está começando, a aluna está começando a pintar, e aí pega a água e fica com medo de seguir o trabalho e vai fazendo isso, ó, gente. E não segue fazendo torno, aí vocês vão perceber, vou fazer mais um pouquinho aqui, ele forma como se fosse uma farinhinha na ponta do pincel, ó. Não sei se está dando para ver, mas acontece isso, ele forma uma farinha, e aí dá a impressão que isso é um defeito. Isso é uma característica de quando a gente trabalha com pincel muito seco, tá? É importante ter água no pincel e ter o prato não muito seco também. Quando vocês estiverem fazendo torno, tiver com dificuldade, começar a formar essa farinha, vocês lembrem de mim. Peguem um sprayzinho, isso aqui é água filtrada num spray e pode espirrar e molhar a peça. Ou então passar uma esponja molhadinha antes de pintar, às vezes também é importante. Então, ó, vou acabar de fazer esse torno, ó. Então, o pincel chato, esse tigre chato, a gente usa para isso. Então, estou usando aqui, ó. Ele ficou, consegui fazer rapidamente todo o prato. Ele fica com um pouquinho de marca, com a marca do pincel. Eu acho que isso é bonito, não é um defeito, até porque é uma característica da cerâmica ter essa marca. Então, ele é o pincel, é o melhor pincel que eu acho para fazer fundo, tanto no torno quanto fora. Essa boleirinha que eu vou pintar, eu vou pegar um pouquinho aqui ela, depois eu vou voltar com o torno aqui. Só vou pedir para o Juan tirar, depois eu vou usar de novo. Ó, põe aqui, ó. Esse mesmo pincel, eu quero fazer a parte de cima da boleira, que tem ó, o lacinho e a boleira. Eu quero fazer essa faixa. Eu vou mostrar para vocês. Eu gosto bastante de mostrar as possibilidades e assim, o porquê usar isso. Então, eu poderia pegar um pincel, como eu falei para vocês, um pincel melhor. Esse pincel aqui é um pincel Rafael, é bem macio. Eu posso pegar, eu quero fazer essa faixa, essa fita da boleira da mesma cor do prato, tá? Eu vou fazer alguns ramos de florzinhas aqui. Aqui eu estou imaginando fazer listrado, então vamos dar a sequência. Ó, aqui eu poderia pegar, da mesma forma que eu estou pegando com esse pincel aqui, vocês vão ver a diferença. Ó, minha tinta tá bem aguada, porque eu quero que fique bem aguado mesmo. Ó, esse pincel aqui, ele é muito macio, mas eu preciso, ó, dar várias pinceladas, várias. E aí ele dá estão reparando que forma uma manchinha? Ó, não sei se dá para ver no vídeo, eu acho que dá. Então, assim, é um ótimo pincel, mas não para fazer esse tipo de fundo. Então, é o que eu falo para vocês. A gente tem que ter o material e entender para que usar. Esse pincel aqui, ó, eu consigo fazer o fundo muito mais rápido, ó, com 2 ou 3 pinceladas. Acabou. Perceberam a diferença? Então, é um pincel grande. Não, eu não tô querendo que ele fique super liso. Se eu quisesse que fosse muito liso, eu passaria 2 ou 3 vezes, mas não, eu quero só que ele feche, até porque depois eu vou fazer acabamento aqui. Ó, então, a diferença é essa. A gente tem que saber direito o material que a gente usa para que o trabalho seja renda mais em questão de tempo e de qualidade também, ó. Então, aqui eu vou passar. Ele marca, mas eu consigo facilmente, como ele é um pincel duro,
eu consigo passar com força e tirar a marca do pincel. A gente está com os comentários abertos, se alguém tiver dúvidas é só perguntar. Então, ó, esse aqui, só repetindo, é um pincel o meu tá sem marca, mas é um pincel tigre, aqueles que a gente usa para fazer tela. Ó, então vou passar em toda essa fita. Para o lacinho da boleira, vou fazer da mesma forma. Vou fazer com esse aqui, ó. É uma cor neutra, eu quero que fique uma cor neutra só para fazer um fundo. Ó, é muito mais fácil para alisar. Aqui, ó, dá para ver que ficou uma marca. Eu venho com água, um pouquinho de tinta e tiro facilmente. Ó, quero que fique com essa cara mesmo de rústico, tá? Por isso que eu escolhi esse pincelzão. Se eu quiser fechado, aí é outra técnica, é de outra forma. Mas eu quero que fique com essa cara mais rústica mesmo. Ó, vou dar acabamento aqui na lateral. Então, vocês entenderam como é muito mais fácil fazer com um pincel desse, que embora não seja um pincel uma qualidade tão boa, mas às vezes é muito mais útil do que um que seja muito suave. Não é isso que eu quero. Vitória, a marca desse corante é Duncan. Ó, é Duncan que agora foi vendida e a gente usa. A Duncan foi vendida para Meiko, tá? Sempre passo transparente sobre as peças. Transparente S2101. Então, ó, eu fiz com o pincel chato, como eu mostrei para vocês. É, o chato, para fazer fundo, é a melhor opção. Vocês viram que eu tinha dois tamanhos de chato? Por quê? O chato maior eu uso áreas maiores e esse pequenininho eu faço a lateral. Vou até já fazer a lateral para... Isso, é o 21. Alguém perguntou, acho que foi a Maria Marta, qual rosa claro? É 22, Maria Marta. Fiz uma mistura com uma cor neutra, para falar a verdade. Então, usei 22 com 38. Fica esse tom. Tá? Eu queria mostrar que a gente pode misturar cores. Aqui eu vou fazer um acabamento para o tom de rosa, porque eu vou fazer essa boleira cheia de florzinhas, ou rosa ou verde. Aliás, acho que eu vou fazer verde, gente. Dei de ideia. Ó, estou usando dois tons de verde que também são muito bonitos. Quem pinta, anota aí, porque é uma combinação bacana. 129 é o mais claro, 125 mais escuro. Então, vou fazer o friso com o OS 129. Vou colocar aqui do lado. Eu uso sempre o vidro e misturo para ver o ponto que está a tinta. Para que serve essa espátula e misturar? Por exemplo, agora eu não vou pôr água que eu já estou vendo qual é o ponto certo, mas eu gosto de usar a espátula para sentir como é que está a minha tinta. Aí, eu posso fazer essa borda, quem pinta sabe que é chato fazer essa bordinha. Às vezes demora, se for um pincelzinho chanfrado, tem que ficar carregando o pincel várias vezes. Vou mostrar para vocês com esse pincel aqui, ou esse, tanto faz. É muito mais rápido. Então, eu vou fazer assim, pego água, sempre preciso de água, é o que a gente usa para que a tinta corra mais facilmente. Aí vocês vão entender o ponto. Para cada trabalho, a gente usa um ponto de tinta, de água, tá? Então, para cada trabalho, um ponto de um pouquinho de água, outros. Eu sempre vou passando para vocês essa orientação. Aqui, eu vou querer um pouquinho mais aguado.
De novo, reparem como enche de tinta esse pincel. Ele carrega muita tinta. E aí agora quem pinta vai entender o que eu estou falando. É muito, a gente tem que fazer muitas vezes para fazer todo esse risco. Ó, com esse pincel aqui, eu apoio a minha mão, ó, em uma vez só eu consigo fazer. Então, é como eu estou falando para vocês, o material é muito importante a gente conhecer o material. Ó, fiz o friso, tá pronto, certo? Aqui eu gosto de fazer um acabamento melhor, então volto, deixo o pincel em pé, ó, e faço a lateral. Se eu quiser que fique bem forte, eu passo mais uma vez. Então, esse aqui, ó, com esses dois, na verdade, com o mesmo pincel, eu consegui fazer o fundo e o friso. Agora, por cima, gente, eu vou encher de florzinha, tá? O trabalho da peça não é esse, não. Daria para ter feito com esse? Daria, ó. Vou demonstrar para vocês. Seria a mesma coisa, só que aí ele pega um pouco menos, ó. Pega aqui, faz essa volta e é muito fácil de trabalhar. Então, sempre me perguntam que pincel eu uso para torno. É sempre esse aí. Deixa eu já aproveitar o torno que está aqui, que aí eu tiro de uma vez só. E vou mostrar para vocês aquele outro pincel que todo mundo também pergunta, ó. É esse aqui. É um pincel de, a gente chama de, o modelo dele é Dagger, tá? Ele parece um punhalzinho. Esse pincel eu acho ótimo para fazer friso bem fininho. Vou mostrar para vocês. Com o mesmo verde, eu não estou me preocupando muito aqui com cor só que eu quero mostrar para vocês o material. Ó, então o pincel é o mesmo. Eu mostrei para vocês no começo da aula, é o mesmo pincel, ó, só que tamanhos diferentes e marcas diferentes. Sim, ele é chanfrado, mas ele é mais longo ainda que o chanfrado. Ó, pincel chanfrado seria assim, né, que a gente chama de angular. Esse aqui, tá vendo que ele tem uma ponta? Além do chanfro, ó, além desse chanfro, ele tem uma ponta a mais. Então, ele tem uma, tá vendo? Ele continua. Essa ponta que a gente usa para fazer o friso. Vou mostrar para vocês. Eu falei, estava falando, quem pinta porcelana, alguns outros estilos, usa esse tipo de pincel para fazer folha. A gente aqui, eu aqui uso para fazer friso bem fininho. Ó, então eu vou pegar tinta e aí reparem de novo naquilo que eu falei para vocês, ó. Eu pego tinta, não pego de uma vez, senão vem um monte. Eu pego de um lado e pego do outro e faço esse movimento de zigue-zague para tinta entrar direitinho no meu pincel, entrar por igual no meu pincel, de uma forma uniforme, tá? Então, eu não pego simplesmente assim, até porque vem excesso. Então, eu pego, faço isso. É um cuidado importante, tá? É importante reparar como minha tinta está na paleta. É daqui que eu vou entender como vai sair a minha peça. Então, ó, eu pego tinta dos dois lados. Aqueles outros pincéis servem para a mesma coisa, tá? Eu só quis demonstrar aqui para vocês, mas é o mesmo pincel. Esse meu pincel aqui, se alguém quiser anotar, é um Princeton 6250DG. Ó, o esquema do torno é o mesmo. Eu tô com a peça centralizada, com a mão esquerda eu vou girando, com a direita eu deixo a mão parada. Eu vou fazer dois ou três frisinhos aqui para demonstrar para vocês, porque no meio eu vou fazer rosinhas. Quando eu faço live, normalmente eu começo as peças, depois eu dou acabamento e mostro para vocês, como eu fiz aqui nessas outras peças aqui, tá bom? Então eu vou fazer alguns acabamentos nessa boleira. Não consigo fazer a boleira inteira, mas a gente vai fazer boa parte. Ó, então a mão direita eu deixo parada, a esquerda vou girando, eu vou fazer um friso aqui no meio.
Sempre que eu posto vídeo, quando eu estou pintando com esse pincel, todo mundo pergunta qual é o pincel. Por isso que hoje eu quis colocar. Então, é o 6250R, tá? Esse meu é o 6,5. Mas tem tigre, tem condor, tem outros nacionais. Ó, apoio a mão esquerda girando, a direita eu deixo parada, ó. Posso apoiar um pouquinho no torno para ter um pouquinho mais de firmeza. Eu principalmente apoio o meu cotovelo na peça e depois aqui. Não dá, gente, por mais eh, experiência que a gente tenha, deixar a mão solta, tá? Algum tipo de apoio a gente tem que ter. Vamos lá. Então, ó, direita parada, a esquerda girando. Com o torno girando, eu vou colocar a ponta do pincel na minha peça. Estão vendo que é essa pontinha que eu falei que é a mais? É ela que faz o friso, tá? Então, se eu tivesse um curto, não daria para fazer com a mesma facilidade. Então, às vezes eu falo para as alunas, precisa de pincel para torno chanfrado. Aí a maioria delas vem com um pincel assim, ó. Ele não faz a mesma coisa. Eu não vou demonstrar aqui, porque senão vou acabar borrando. Para fazer friso, o melhor pincel que tem é esse. Daria para fazer com esse filete, eu vou mostrar para vocês depois, ó. Daria para fazer com esse longo, que eu acho que tem muita gente que eu vejo fazendo com esse longo. Eu vou tentar fazer aqui do lado para vocês verem que não é tão fácil e nem fica tão bom. Ó, vou fazer aqui. Com certeza a tinta vai acabar no meio do filete. Ó, vou fazer aqui. Então, apoia. O jeito do torno é sempre o mesmo. A mão esquerda girando, a direita parada, carrego tinta e ó, dá para fazer fininho, mas ó, acabou a tinta. Ela não carrega suficiente, tá? Dá para eu continuar? Óbvio, dá. Se eu não tiver esse pincel, não vou deixar de pintar. Mas vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho que voltar aqui, fazer mais uma vez. Acabou a tinta de novo, eu encho o pincel de novo. Então, vocês estão percebendo como dá mais trabalho? Ó, aqui agora ainda vou ter que carregar mais uma vez até emendar. Ficaram algumas marquinhas, então aí eu repasso, ó, vem aqui e emenda com o comecinho do outro filete. Dá para fazer, tá? Fica tão fino quanto, mas dá bem mais trabalho. Então, mostrando isso para vocês, só para vocês entenderem que o material faz diferença, tá? Então, eu vou dar o acabamento com esse grande aqui, ó. Vocês vão ver a diferença, ó. Em uma vez só, ó. Ó, pronto. Então, é muito mais simples fazer com esse aqui. Então, lembram que eu falei para vocês da diferença dos pincéis no começo da aula? Então, ó, esse aqui a gente usa para fazer friso fininho, filetinhos fininhos no torno. E aí eu estou demonstrando aqui num prato, mas pode ser num cachepô, num vaso, tá? Eu só escolho sempre pratos porque é mais fácil para filmar e eu acho que fica mais didático para vocês enxergarem também. Esses pincéis, assim como todos os outros, todo mundo me pergunta como eu limpo. Eu só passo na água, eu não ponho nenhum produto, nem nada, não acho que tem necessidade. A única coisa é que assim, ó, a gente quando vai guardar, a gente já deixa o pincel fechado no modelo dele. Então aqui, ó, eu deixo ele seguindo o modelo dele, que é essa faquinha. Então eu aperto aqui, aperto aqui. Nunca eu misturo as cerdas do pincel. Ó, então é aqui. Não adianta a gente ficar limpando, passando um monte de coisa e não deixar ele fechadinho. Principalmente os pincéis que são mais caros, a gente tem que tomar cuidado, tá? O redondo, da mesma forma, a gente lava e deixa ele arredondado. Então é importante isso, tá? Então, o chato a gente faz para fundo, em áreas maiores, em faixas maiores. O pequenininho a gente consegue fazer o acabamento com mais facilidade. Esse chanfradinho, o torno
mais delicado. E agora eu vou mostrar para vocês que tipo de pincel eu uso para fazer as florzinhas que o pessoal gosta. Tem dois tipos de pincel que eu uso para fazer a florzinha. São aqueles que eu mostrei também no começo da aula. O round pequenininho, ou o número 2, ou o número 4. Esse aqui é o da Condor, esse pincel é muito bom, tá, gente? Quem não quiser gastar tanto com pincel, é uma ótima linha. É o 425, esse aqui é o número 6. Mas tem o 4, tem o 8, ó, esse aqui é o 8. É uma ótima opção de compra, tá? Então, eu vou usar esse aqui para fazer as florzinhas. E depois, para dar acabamento, eu vou usar esse aqui que é um pincel para detalhe, é um filete mais curtinho. Para fazer as flores, eu vou usar dois tons de rosa, um rosa mais claro e um rosa mais escuro. Eu gosto sempre eu já devo ter feito alguma live com essas florzinhas, com certeza já. Mas eu sempre gosto de repetir porque a gente encaixa em muitos projetos. Eu tenho muita peça aqui que eu dou aula no meu clube online, mas eu repito essa florzinha porque eu acho que ela sempre dá algum acabamento interessante. Então, ó, dois tons de rosa, esse aqui é o EZ30 e esse aqui é o EZ63. São tintas que já vêm, como eu falei para vocês, elas já vêm prontas. Vou dar mais uma misturada aqui, ó. Ó, gente, como é importante a espátula. Eu tô com um gruminho de tinta aqui, ó, muito duro. Então, para que serve a espátula? Também para amassar, ó. Vou amassando devagar. Eu tenho essa espátula em formato de faquinha e aí eu consigo amassar. Põe um pouquinho de água e amasso, tá? Ó, eu faço um pouquinho de força e aí eu consigo ter uma tinta bem homogênea. E também sentir o ponto da tinta, ó. Vou pôr só mais uma gotinha de água. Eu sempre tenho umas bisnaguinhas com água aqui do meu lado. A bisnaguinha para colocar água, misturar, para ir carregando as cores. E também tenho essa bisnaguinha que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a gente consegue espirrar e entender melhor como o trabalho da gente vai ficar depois de queimado. Então, ó, pus um pouquinho mais de água, que ela está muito seca para chegar no ponto. Que bom, Vitória, que você gostou da explicação. Quando vocês tiverem mais dúvidas, é só mandar recado. Ó, aí aqui a gente amassa também. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente usa o outro pincel, esse outro modelo de pincel redondo, que a gente chama de round. Então, esse aqui é o 425, número 6. Tem 4, 2, 8. A gente adapta cada tamanho ao que a gente for pintar. Não, esses esmaltes, Vitória, eles não, na verdade, eles não são pincéis, são importados, então não são pincéis, esmaltes muito baratos, mas quando seca, é só colocar água e ir misturando que eles voltam, tá? Eu vou fazer só um esboço das florzinhas com um lápis, até também porque eu queria falar isso para vocês. O pincel que a gente usa para riscar na cerâmica é esse Evolution, o verde, tá? O HB. Por que a gente usa esse? Porque ele não tem gordura. Nada do baixo esmalte combina com gordura. Às vezes até a mão da gente, se tiver com muito creme, ele dá um pouquinho de defeito na hora de esmaltar. Então, é importante que tenha um lápis próprio, tá? Não adianta ser aqueles muito pretos. Então, usem esse aqui.
Também é fácil achar. Ó, então vou fazer as florzinhas e um cabinho de folhinha. Vou só fazer 4 aqui, melhor, vou fazer 5. Faço um esboço, essa florzinha é bem só um esboço mesmo. Eu já normalmente faço sem riscar. Eu só estou riscando aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, eu já fiz várias boleiras desses com esse padrão em azul, em rosa. Sempre fica interessante. Como você finaliza? Eu uso o transparente S2101 da Meiko. Aí eu vou pôr uma aqui no meio. Eu vou fazer esses 5 raminhos. A minha ideia aqui é depois nesse laço, onde tem o laço, depois eu vou acabar também com florzinhas e eu vou fazer aqui todinha listrada de branco e preto, tá? À medida que eu for fazendo, eu sempre posto os trabalhos no Instagram, tá? Então, fiquem de olho que eu vou mostrar para vocês. Ó, para fazer, prestem atenção agora, que eu vou mostrar para vocês como que usa um tipo, para um desenho, os pincéis redondos, tá? Redondos a gente usa para muita coisa, para pintar voluta, para pintar italiano, para pintar flores, mas para essas florzinhas aqui, especialmente a gente só faz com o redondo, tá? Algumas pessoas pintam flor com pincel achatado, né, ou chato, outras com redondo. Esse tipo de florzinha, quase sempre a gente usa o round. Então, ó, vou pegar o número 4, pego tinta por inteiro no pincel, ó, giro aqui, pego uma quantidade de tinta, deixo o meu pincel cheinho, tá? Também não pego assim, ó, para não vir muito e excesso. Aí eu viro, vou fazer uma voltinha, ó. Agora vai ficar mais. Daqui a pouco eu vou fazer a cor mais escura, vocês vão entender mais. Pode ser que. Ah, não, mas tá dando para ver no vídeo. Eu achei que fosse ficar tudo uma cor só. Tá dando para ver, né? Ó, então eu faço essa bolinha, faço essa volta e pinceladinhas aqui embaixo. Com esse pincel de detalhe, de filete curtinho que eu falei para vocês, aí eu uso o 63, que é um rosa um pouquinho mais escuro, e aí eu vou fazer os acabamentos da florzinha, ó. Faço várias mini pinceladas, para isso eu preciso de um pincel assim curtinho. Se eu tiver com um grosso eu não consigo. Faço uma volta do lado esquerdo, outra do lado direito, ó. São 4 pinceladinhas. Então, venho para cá e embaixo eu faço essas pétalas que acabam. Ó, olha como fica bonitinha e é muito simples de fazer. Então, aí vocês podem fazer raminhos com várias, podem fazer mandalas, guirlandas, tem muita opção de fazer essa florzinha. Com o verde mais clarinho, que foi o mesmo que eu usei aqui fora, eu faço a folhinha dessa forma, ó, de um lado do outro, de um lado do outro. É uma pintura bem delicada. Aqui o cabinho com o único pincel, de um lado e do outro. Então, o redondo maior eu faço a base da florzinha, o pequenininho, o de detalhe, eu faço com esse pincel de filete. Filete bem delicado, tá? A gente tem o mais longo, o pincel mais longo de filete, que é esse aqui, tá? Eu sempre vou mostrando os pincéis e a gente vai a cada live mostrando um modelo diferente, tá? Para vocês irem entendendo. Para esse tipo de florzinha, esse aqui é o mais adequado. Aqui, como eu falei para vocês, ó, na boleira eu vou fazer
em todo o laço e todinho de florzinhas. E aqui vou fazer listrado. Eu vou depois postar para vocês irem acompanhando. Ó, fazer algumas outras. E aí, tanto faz, gente, começar primeiro a folha ou a flor. Nesse caso, tanto faz. Vou repetir mais uma. Ó, pega então EZ30, é um corante, é um pigmento forte. Ó, faço essa voltinha, faço dos dois lados. Então, isso aqui é uma opção do que dá para a gente fazer em pratos e mesmo nessa boleira. Eu já fiz com muito padrão. Já fiz com flor, já fiz com pássaro, então isso é uma opção, tá? A gente não consegue mostrar tudo, né? Por isso que cada mês eu faço uma live para mostrar uma opção do que a gente consegue fazer no baixo esmalte. E às vezes a gente faz esse evento, como eu falei para vocês no começo da aula, eu vou fazer do dia 17 de junho até o dia 20, são 4 dias seguidos. Quem tiver interesse em participar e participar do grupo também, onde eu mando desenhos, onde eu mando todos os materiais, mais algumas informações, é só entrar no grupo de WhatsApp que deve estar no link da bio. Se não tiver ainda, daqui a pouco o pessoal põe o link lá, tá bom? Como essa live vai ficar gravada, provavelmente a hora que vocês forem assistir, quem for assistir depois, o link já vai estar lá. A live fica gravada para vocês terem como referência, sempre como um conteúdo. Ó, agora eu vou fazer o desenho da florzinha, mais uma vez, ó. Então, a parte da base, ela é bem mais fácil. Na verdade, é como se fosse um borrãozinho com uma pinta em cima. Agora, aqui o acabamento é que é o mais importante, ó. Então, pega tinta, não pega muito, tá? É importante vocês entenderem isso, tá? Apoia a mão, ó, faz a voltinha. Vou fazendo vários para ficar. É um trabalho bem delicado. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com o pincel bem fininho, mais bonito vai ficar. Eu sempre falo para as alunas que a gente tem que treinar, treinar, treinar. Então, eu sugiro para vocês, quem nunca fez, pega um azulejo, pega um prato velho e vão treinando. Façam várias vezes até ela ficar do jeito que vocês querem. Uma dica que eu dou, que eu vejo que as alunas têm sempre dificuldade em fazer. Sempre tem esse ponto quando eu ensino aqui para as minhas alunas presenciais. O importante dessa rosinha é fazer o meinho, não deixar ela aberta, senão parece que ela fica meio deformada, ó. Então, façam o miolo e saiam com o desenho daqui, ó. Ela tem que fazer como se fosse uma bolinha, ó. Não fazer aberto. Isso aqui tem que deixar fechado, tá bom? Ó, fecha aqui e fecha do outro lado. Então, todo o desenho sai desse miolo aqui. E aqui embaixo são, ó, uma, duas, pega mais uma vez tinta, três. Olha que bonitinho. Dá para fazer em porcelana, para quem pinta porcelana dá para fazer em faiança. A forma de pintura é sempre a mesma, só vai mudar a tinta. Vou fazer em todas. Gente, ninguém tem dúvidas? Ó, então o meinho é o centro da florzinha. Ó, faço a volta, como se fosse um Czinho invertido aqui também. Então, uma, duas. Aí eu fecho um pouquinho e faço 3 pinceladas. Essa pincelada, essa última pincelada eu estou fazendo com o EZ 23 e um pincel bem fininho. Ah, ó, o Guilherme da Corban
A Corban é a fábrica, eu falei no começo da live, que faz a boleirinha para mim, tá? Deixa eu até montar ela aqui. E aí ele está escrevendo aí para você, isso é uma boa ideia, que pode pedir peça com defeitinho para fazer treino na peça. Isso é bem legal, Guilherme, ótimo. Porque às vezes a gente fica com dó né, de ficar treinando. Então pede para o Guilherme, ele manda as peças boas e manda algumas com defeito. E aí eu sempre falo, usem uma cor que vocês não gostem tanto. Às vezes a gente compra um monte de cor e tem algumas que a gente não gosta. Usa aquela lá para treinar. É importante demais o treino. Ó, aqui, fazer essa bolinha, fazer a volta e a volta. Nesse evento do dia 17, então é do dia 17 ao dia 20, marquem aí. A gente vai mandar alguns recados, alguns avisos, mas anotem aí. É, eu vou pintar outras boleiras também, provavelmente vai ser no mesmo modelo, só que vai ser a maior, ou uma maior e uma menor. Eu vou organizar para fazer mais uma boleira e mostrar para vocês todo o acabamento. Hoje eu acabo, não vou mostrar, não vou conseguir mostrar, mas ela tem um acabamento aqui, ó, na volta dessa fita. Então, no próximo evento, a gente vai mostrar todos esses detalhes. A gente vai ter tempo de pintar a boleira inteira, tá? Então, anotem aí, de 17 a 20 de junho. O Guilherme já está preparando umas boleiras para mim também. E aí, então, a gente vai fazer toda a sequência dela. Ó, aqui eu vou fazer o acabamento dessa folhinha. Tá vendo como é fácil? Esse aqui é bem fácil. Faz o cabinho. O importante desse desenho é que ele seja delicado. A cor tem que ser delicada, a pincelada delicada, senão ele fica muito pesado, que não é a característica dessa florzinha. Então, ela tem que ser mais suave. E aí dá para fazer de vários tons. Eu vou pegar, tem um prato aqui, ó, vou tirar da parede, mostrar para vocês como eu uso demais, ó. Essa florzinha eu fiz aqui nessa série de pratos que eu tenho aqui na minha parede. Então, ó, feita com azul, do mesmo jeito que eu tô passando para vocês. Mas ó como ela pode ser colocada no meio de um desenho, avulso. Então é importante vocês treinarem e pegarem o jeitinho dela. Ó, a folhinha eu sempre faço bem delicada para combinar com o estilo da pintura dela, ó. Essas florzinhas, elas são florzinhas de Dresden, que é um estilo francês. E aí a gente dá uma variada, adapta no baixo esmalte, ó. Então, vou fazer aqui. E aí, eu sempre faço alguns acabamentos, ó, não deixo a peça só assim lisa. Eu vou fazer alguns acabamentos, como eu falei para vocês. Vou até mostrar o pinta-bolinhas para que vocês vejam mais o material, tá? Então, só dando uma revisada nos pincéis que eu usei hoje. A gente usou, eu mostrei para vocês. Os pincéis para friso fininho, tá? Que são o Dagger, tá? Não é o chanfrado, é um chanfrado mais longo, tá? Ele tem essa pontinha. Quem entrou agora, volta para ver a live, que tem bastante. Eu demonstrei em cada peça, tá? Esse largo da Tigre, mostrei em dois tamanhos para vocês, para vocês fazerem o fundo. Então, isso é um outro modelo de pincel. E os redondinhos que a gente usa para muita coisa. A maioria das peças a gente usa com os round, tá? Hoje eu mostrei uma possibilidade que são as florzinhas. Eu vou sempre, reparem sempre nos meus vídeos, eu sempre coloco os vídeos e a gente sempre usa esse pincel redondo, sempre. O Tigre, Vitória, deve ser o 12. Como eu falei, o meu já está apagado de tanto que eu uso, mas provavelmente é o 12. Mas qualquer tamanho de tigre é bom.
E para dar acabamento nessa boleira e no pratinho e tudo, eu uso sempre um boleador, tá? Quem não tem, esse aqui é o Pinta Bolinhas, também é da Condor, eles vendem um kit, vendem dois. Compra sim, Vitória, é muito barato esse pincel e muito bom. Não precisa ser da Tigre, tá? Pode ser Condor, pode ser Castelo, qualquer marca. Esse aqui então é o kitzinho de pinta bolinhas. A gente consegue fazer muitos tamanhos, na verdade consegue fazer 8, tá? Ele é do 1 ao 4, do 5 ao 8. Eles vendem juntos num kitzinho. Esse é da Condor, é muito bom. E aí eu sempre acabo, quase todas as peças minhas também, tem algum acabamento de bolinha, porque eu acho que fica bonito e dá uma finalizada bacana. Ó, para fazer as bolinhas, ou a gente usa o pinta-bolinhas, como eu estou mostrando para vocês, ou dá para utilizar a parte de trás do pincel, tá? Quem não tiver o pinta-bolinhas, não tiver em algum lugar que dê para comprar e tal, pode utilizar o pinta-bolinhas. Eu gosto, quando vou fazer a bolinha, ó, eu dou uma boa misturada com água para a tinta ficar mais aguada. Porque às vezes a gente usa a tinta muito grossa e ela empipoca, ela frita, que a gente chama na cerâmica de frita. Ó, às vezes sai do forno, fritou, faz como se fosse um crocante na tinta. É porque faltou um pouquinho de água e algumas tintas não aguentam esse excesso. Ó, então eu vou pegar aqui, esse aqui é o número 7. Eu não quero uma bolinha, quero uma média, ó, apoia e tira devagar, para quando a gente puxar, não não espirrar. Então, ó, apoia aqui, dá um tempinho e puxa. Às vezes a gente puxa muito rapidamente, ele espirra. Ó, apoia aqui e puxa. O baixo esmalte, a gente pode sempre consertar. Então, quando a gente faz uma peça e não gosta, ou como o Guilherme estava falando, a gente vai treinar em uma peça, ou tira tudo com uma esponjinha, essas esponjinhas de pia, a gente sempre tem uma aqui para limpar, para dar, molhar, tirar o excesso de poeira da peça, ou então dá para tirar totalmente, ou apagar com lápis borracha ou borracha. Então, o baixo esmalte tem isso, enquanto não queime, sempre tem como arrumar. A bolinha é importante falar que cada vez que eu carrego a bolinha, ó, cada vez que eu carrego, eu faço uma bolinha e carrego, faço uma bolinha e carrego. Não dá para fazer várias, porque senão cada uma fica de um tamanho. A não ser que eu queira que elas fiquem cada uma de um tamanho, tá certo? Ó, então vou fazer isso aqui na borda. E aí eu vou acabar, como eu falei para vocês, eu vou acabar ao longo da semana e vou postando o, o desenvolvimento da peça, tá? Eu não gosto de fazer, vou fazer toda essa volta, ó. Eu gosto de ir fazendo por partes para fazer tranquilamente, e aí eu vou colocando vídeos para vocês ao longo da semana. Então, para vocês, quem quiser anotar, tá aí no comecinho da live, mas para quem quiser anotar. O fundo eu usei EZ22 misturado com 38, foram duas partes iguais de tinta para fazer esse tom mais rosado. Eu não queria nem que ficasse muito claro como o 22 e nem muito castanho como o 38. Então eu misturei até para mostrar para vocês que tem essa possibilidade. As folhinhas eu usei OS 125 da Crisantos e as flores eu usei EZ30 com EZ61 da Duncan. Ó, fiz todas as bolinhas, fiz toda essa volta. Risquei com o Evolution da Bic, tá? Que é esse lápis. E
Os pincéis foram esses que eu fui ensinando ao longo da aula. O Decker para fazer os frisinhos, o tigre para fazer o fundo e os redondos para fazer as florzinhas. Depois que elas estiverem secas, depois de todo o acabamento dado nas peças, ó, vou mostrar aqui para vocês mais uma peça que tem a florzinha e que já esteja esmaltada. Depois de todo o acabamento, depois que eu revejo, aí sim eu esmalto, faço 2 camadas de esmalte transparente, que é o S2101. Ó, o spray que eu fiquei de mostrar para vocês é isso, ó, é um spray com água e a gente espirra para ter ideia de como vai ficar depois de queimado, tá? Só tomem cuidado para não espirrar muito, para não borrar, tá? Ó, não dá para ficar espirrando muito. Eu sempre falo para as alunas, deixa uns 20 centímetros aqui, ó, e espirra. Mais do que isso, a gente borra e estraga a peça. Então, deixou secar. Depois, o esmalte transparente é o da Meiko 2101, para deixar lisinho e brilhante, tá? Para isso que serve o esmalte. E aí a gente usa com um pincel fã. Eu vou depois fazer um outro dia, uma outra live só com esmaltação, porque eu vejo que as pessoas têm bastante dúvidas, tá bom? Vitória, esmalte nacional que não seja muito caro? Olha, eu sempre falo, eu falo dos produtos que eu trabalho. Então, eu sei que esses daí são bons. Nacional, normalmente eu não tenho utilizado. Ultimamente não tenho utilizado esmalte nacional. Então, eu prefiro não dizer nenhuma outra marca, já que eu não conheço. Esses da Dunkin' eu tenho certeza que são bem bons. Realmente, o preço desse material não é dos mais baratos, mas eles rendem muito e a qualidade é muito boa. Então, especialmente para mim que tenho ateliê, eu esmalto, vai para o forno, eu sei que não vai dar problema. Então, por isso essa opção. Mas com certeza tem outras marcas sim, é só uma questão de procurar. Eu só não falo porque, como eu falei para vocês, eu consigo explicar do que eu faço, tá bom? Alguém tem mais dúvida, gente? Então, ó, quem gostou da aula, curte aí os meus posts. Anotem na agenda do dia 17 de junho até o dia 20 de junho, a gente vai ter uma série de lives que eu vou fazer outras boleiras com outros e dizer outras informações, explicar outras coisas. E aí a gente vai conversar um pouquinho também sobre essas peças aqui, ó, que eu falei para vocês que são peças de faiança antigas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? Anotaram aí então, gente, de 17 a 20 de junho. Anotem, mandem para as amigas. Quem é minha aluna, fique de olho. É linda a boleira, né, Neuzinha? A Neuzinha é minha aluna do clube. Eu tenho um clube de aulas online. Então, quem tiver interesse também, a gente tem o link na bio para vocês verem. Saudade das lives. O mês passado, Neuzinha, eu estava viajando, estava de férias, não fiz lives. Agora vamos voltar com tudo, né? Samantha também está falando Eba, porque ela também sempre assiste. Samantha também é minha aluna do clube, mas também tem ateliê. Eu sempre tento mostrar alguma coisa diferente para dividir, né, o conhecimento com as outras pessoas. Eu acho isso importante. Acho que é Cláudia, vai ficar. Eu não tiro mais as lives do ar, tá, gente? A gente deixa lá, porque nas lives tem muito conteúdo. Então, eu não tiro mais. Eles ficam lá e aí vocês podem assistir, voltar, que nem eu falo para as alunas do clube online. Dá print, grava, anota. Agora, no evento do dia 17 ao dia 20, são 4 dias de lives seguidos, abertos aqui no Instagram. Mas vocês vão receber no grupo de WhatsApp as informações de material, de tinta, às vezes desenho em PDF, se tiver algum desenho. Para falar a verdade para vocês, ainda não sei direitinho o que eu vou fazer de desenho. Eu já sei que eu vou fazer a peça
e vai ter essa cara de mais antiga dessas louças que eu falei para vocês que eu pinto há muito tempo. Mas nesse grupo a gente manda também os desenhos quando tem, manda todas as informações. E aí também, obviamente, eu estou nesse grupo, vocês conseguem falar comigo, tirar dúvidas, tanto das peças quanto de outras informações, tá bom? De queima, o que eu tiver conhecimento e puder passar para vocês, eu passo é, com muita alegria. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo para vocês. Eu sempre falo, a gente faz aula há um tempão, eu mesma faço aula há muito tempo, mas sempre uma coisinha ou outra em alguma live a gente sempre aprende, né? Por menos que seja, é sempre rico para todo mundo, tanto para vocês que estão aí aprendendo, quanto para mim, que tive que estudar um pouquinho para parar para pensar no material, no que eu estou fazendo, para poder explicar para vocês. Então é sempre muito rico para mim também. O clube, esse clube online que eu faço de assinatura, todo mês a gente faz 2 projetos diferentes. Então são 4 pratos diferentes, 4 peças diferentes, que eu tenho que ficar aqui estudando, pesquisando, vendo estilo, vendo imagem. Então é muito rico para mim também. Eu sempre agradeço bastante essa oportunidade que quem é minha aluna me dá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desejo um bom fim de semana para todo mundo. Então anotem aí, dia 17 de junho estaremos aqui de volta. Beijo e um bom fim de semana para todo mundo. Até a próxima.